E, manhinha, eu lembro que também falavam, né, que tipo assim: "Ah, se você prende, mais dá vontade de fazer". Manhinha, acho que ela tentou muito me prender ao máximo que ela pôde dentro de casa. Porque eu percebi que eu estava muito carente, muito vulnerável, e eu falei que eu ia ficar, que foi uma coisa que eu até tentei fazer dessa última vez que eu terminei meu relacionamento. Eu falei que eu ia ficar, 6 meses sem ficar com ninguém. Oba! E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Ai, gente, voltei de viagem, eu sempre volto cheia de reflexões. E a ideia, né, desse episódio veio na sexta-feira, enquanto eu estava em viagem, eu estava em Copenhague, conheci a capital da Dinamarca, né, 25º país, eu me sinto muito chique quando eu viajo, assim, eu não consigo normalizar e, ai, falar assim: "Ai, mais uma viagem", sabe, tipo, eu fico: "Meu Deus, é mais um país, eu não acredito que eu tô aqui". E aí eu estava pensando nisso, se a gente sabe lidar com liberdade. Eu hoje, essa ideia veio muito porque eu tenho hoje uma liberdade de flexibilidade, né, no meu trabalho, porque eu tenho meu próprio negócio. E umas conversas também que eu tive ultimamente, eu vou tentar dividir tipo em blocos, sabe, de liberdade profissional, liberdade pessoal e da vida mesmo, de algumas reflexões que eu tive nesses dias. Provavelmente a gente não saia daqui com a resposta pronta, mas com uma reflexão boa aí pra você passar a semana. E é doido que eu não sei pra você, mas quando eu tô viajando, parece que a linha do tempo parece, não sei, o tempo parece que passa totalmente diferente. Então, tipo, parece que tem muito tempo que eu gravei, e parece que tem muito tempo que eu não troco ideia com vocês aqui, mas eu só viajei, tipo, eu fui numa quarta e voltei no domingo, então, enfim, não foi tanto tempo assim, mas parece que tem muito tempo e eu tô cheia de ideia na cabeça e tô tentando organizar essas ideias. E aí já começa o lance da liberdade, né, hoje eu tenho um trabalho, né, que é produzir conteúdo, tenho a minha empresa, minha agência de viagem e tal, que, eu tenho uma liberdade de criar e de fazer as coisas na hora que eu posso e que eu quero, né, principalmente a produção de conteúdo, que hoje não me gera uma renda, é meio que assim: "Ai, eu paro aqui pra gravar o podcast porque eu quero, não porque eu tenho uma obrigação de fazer", porque ainda não é o meu trabalho, né, digamos assim, dá trabalho, mas ainda não é o trabalho no sentido de remuneração. E essa liberdade de poder ir e voltar ou de dar uma pausa, é uma coisa que você não consegue dar, tipo, fazer em todos os tipos de trabalho. Eu hoje enxergo o podcast como uma coisa que tem um potencial gigante para crescer, mas eu tô muito desapeguei um pouco dessa ideia, né, quem ouviu aí o episódio que saiu, acho que em abril, eu falando que talvez eu desistisse, foi real aquela sensação de desistir, porque não estava entrando a remuneração, e eu tentei me adaptar ali ao que estava acontecendo de eu gosto de produzir, antes de pensar no dinheiro, eu quando eu sento aqui pra poder trocar essa ideia com você, é como se fosse: "Ah, eu tenho um monte de coisa pra poder falar", e que eu sei que às vezes eu não tô sozinha, então eu quero trocar essa ideia com quem tá do outro lado. E tem um propósito, né, de acolher e fortalecer mulheres, principalmente mulheres negras. E aí, beleza, eu tenho essa liberdade na produção de conteúdo, volta e meia aparece uma oportunidade de ganhar o dinheiro ali e tal. Agora mesmo eu tô muito feliz, porque o canal no YouTube, que eu comecei no ano passado, logo depois que vovô faleceu, né, eu já estava ali elaborando pra poder voltar para o YouTube, mas eu acho que eu lido com o luto, tanto o luto de tipo, eu lembro que quando eu terminei meu último relacionamento, foi quando eu criei o podcast. Já era uma ideia que eu tinha, e eu estava assim: "Ai, nesse momento que você tá passando pelo luto, eu sempre vou descarregar em um projeto novo", e eu percebi isso hoje escutando um podcast que falam assim: "Ai, pra lidar com o luto, você tem que criar algo novo, dar espaço pra algo novo". E aí eu percebi disso, do luto que eu passei do relacionamento, porque assim, gente, quando você tem um relacionamento de muito tempo, você passa por um luto, tanto seu, de quem você era dentro daquela relação, como da pessoa que já não existe mais na sua vida. E também, aí foi quando nasceu o Aprendi com Manhã, no final de 2023, e quando a vovó faleceu, a ideia também que eu já estava de voltar para o YouTube foi quando eu vim aqui para o YouTube. Então, são projetos que eu tenho liberdade de
criar, e fazer no meu tempo, mas que eu coloco uma pressão em mim mesma, porque eu quero que dê certo, que vire, que chegue para mais pessoas e, como eu estava falando, no YouTube agora tá chegando para mais pessoas o meu conteúdo. Eu fiz um último vídeo que eu já sabia que ia dar muito bom, que era sobre o custo de vida aqui em Portugal e que eu demorei um pouco para poder falar, justamente porque eu não queria. Aqui tem uma gama de produtores de conteúdo, né, em Portugal, tem muitos produtores bons, mas tem muita gente meio que não passa a credibilidade. E tem um lance do algoritmo do YouTube que quando você tem tema ali, né, falando sobre o mesmo lugar e tal, você acaba meio que, tipo, pode aparecer numa recomendação um vídeo meu e um vídeo de uma pessoa que não tem credibilidade. Então eu não queria, eh, me posicionar no momento que eu comecei o canal falando disso, mas eu falei: "Olha, eu sei que o que eu passo é com pesquisa, com experiência, com muita consciência do que eu tô informando, então vamos lá, né". E também tendo muito cuidado para não expor a minha vida pessoal, como antes, assim, eu tô me reservando em alguns sentidos, mas não tem ninguém me falando: "Olha, Indiara, faz isso ou faz aquilo". Eu tô seguindo o que o meu instinto, a minha intuição, a minha experiência, o meu aprendizado, lógico, eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, então muito disso vai reverberando do jeito que eu produzo conteúdo, mas não tem ninguém me dizendo: "Faz isso, faz aquilo", eu tô fazendo no meu tempo e isso é uma liberdade. E aí, no pra aproveitar um pouco da viagem, né, lá em Copenhague eu estava trabalhando, mas durante o dia, como também eu estava 5 horas à frente do Brasil, lá ainda 1 hora a mais que Portugal, eu estava deixando o celular da empresa, porque eu tenho celulares, aparelhos diferentes, até para eu não surtar. Então eu estava deixando o aparelho da empresa no hostel, e só de noite ou de noite e de manhã antes de sair, era que eu parava ali para poder trabalhar, para poder editar, enfim. E aí eu decidi deixar o celular lá, porque eu sabia que se eu levar o celular comigo e eu visse uma mensagem, eu quero responder logo. E aí eu acabo não, aproveitando o momento ali presente. Então, esse equilíbrio de eu estou em viagem, mas eu estou trabalhando, era uma parceria, então eu estava trabalhando para produzir conteúdo e também estava atenta às demandas da agência, mas eu também vou aproveitar a viagem, vou estar no momento presente. Ainda mais que foi uma viagem com o meu querido, né, então me ajudou muito gravando, enfim, me dando total suporte ali no lance da produção. Inclusive o último episódio do podcast, eu falei: "Meu bem, a gente pode deixar pra postar na próxima semana, tá tudo bem". E ele: "Não, comecei, vou terminar". E a gente, não deu tempo para editar o episódio na terça-feira, e aí ele editou quarta-feira de noite no hostel. A gente foi dormir 1h30 da manhã, a gente tinha acordado cedo pra viajar, pegou 3 horas de voo e meu querido, muito muito comprometido com o podcast, foi dormir tarde. Eu já estava assim: "Deixa aí, eu tô te liberando". E o último episódio que saiu com a Aline, que é um episódio muito bom, né, muito, bonito também, foi um episódio que saiu ali no meio da viagem, né, a edição e tal. E é isso. O lance de você ter uma liberdade, eu sempre prezei muito, eu fui mudando muito a minha mentalidade. Na verdade, desde quando eu estava na faculdade que eu via a a dinâmica de quem trabalha na área de jornalismo, né, de estar trabalhando ali todo feriado, de trabalhando de domingo a domingo, do trabalho enquanto eles dormem. Assim, eu gosto de trabalhar, eu me sinto muito viva e ativa trabalhando. Eu sou uma pessoa que quando eu me foco em um projeto, eu vou dar o meu sangue nele. Mas hoje eu reconheço os meus limites, principalmente, em liderar, em administrar, em ter criatividade para sentar aqui e conversar com você, aprendiz, eh, e falar: "Como é que tá a força?". Eu tenho que estar com a força boa. Eu quero ouvir que você está com a força boa e eu também preciso estar com a força boa, e preciso encontrar esse equilíbrio, né, entre, a vida profissional e a vida pessoal. E eu não tenho ninguém me dizendo no meu negócio, né, na agência: "Indiara, agora é a hora de você fazer isso". Tem umas 2 semanas que eu tive uma que eu fiquei bem reflexiva com uma situação que aconteceu, né, com uma pessoa que trabalha comigo, e eu fiquei: "Cara, essa é a hora, né". A gente já vai acumulando conhecimento, né, e eu sou muito autodidata, então
hoje eu não tenho nenhum eu tenho um curso de liderança que eu fiz online, mas eu não tenho, tipo, uma formação em liderança, em gestão. Então, tudo que eu aprendi em relação à liderança e gestão foi experiência de trabalho e leituras, né, uma busca ativa minha. E aí, às vezes a gente vai precisar ter conversas difíceis, né. E, enfim, teve uma situação difícil que eu tive que conversar, e aí Indiara, na minha vida pessoal, é uma coisa que eu venho tratando na terapia e que eu acho que eu melhorei muito até aqui, né, eu trabalho desde os 16, agora já vou fazer 29 anos. Então eu era muito impulsiva, eu falava e depois eu pensava. Então hoje eu penso muito mais antes de falar, né, principalmente porque eu sei que, às vezes, eu posso ser bem incisiva no jeito que eu falo, na maioria das vezes eu sou, e que muitas vezes isso é interpretado como grosseria, e que às vezes é. Não vou passar pano pra mim mesma aqui, mas que a maioria das vezes é só eu sendo direta, né, mas que enquanto mulher negra, a sociedade também vê mulheres diretas e bem posicionadas, né, assim, tem o machismo, né, que vai olhar a mulher como raivosa, e tem também a questão racial, que a mulher negra ainda ela tem muitas camadas até chegar ali, né, em tirar esse preconceito de quem ela realmente é. E aí foi uma conversa difícil e que não tinha ninguém pra me falar: "Indy, você vai conversar isso, isso e isso, sua decisão vai ser essa e essa, avalie dessa forma". Foi o jeito que eu lidei, que eu acho que eu lidei bem e que talvez, em um outro momento eu olhe e fale: não lidei tão bem e tenho que mudar de direção", mas que hoje eu já consigo lidar muito melhor com os meus erros e acertos, porque eu me cobro muito, mas hoje eu tenho muito mais empatia pela Indiara quem eu sou hoje, né, porque pra eu mudar de ideia é porque teve que o tempo passar pra acontecer alguma coisa, mas eu fiquei pensando nisso, falei: "Cara, não tem ninguém pra passar essa bucha, não tem um gerente pra eu poder perguntar, não tem alguém pra tomar decisão por mim, eu tenho que tomar decisão, e essa liberdade é totalmente minha, está na minha mão". Não tem, sabe, o máximo que aconteceu foi trocar uma ideia com o meu querido, verbalizar o que eu estava pensando, ele: "É, tá, ok", mas a decisão e a condução foi totalmente minha. Eu fiquei: "Gente, que loucura". E que loucura, é isso que é ter um negócio, né. E aí, estratégias de tiveram algumas semanas no final de maio ali, que passou o Dia das Mães e tal, que estava bem xoxa capenga as vendas, e aí já me bate um surtozinho. Não sei se vocês lembram que eu falei, né, os 6 primeiros meses da empresa, ano passado, eu estava focada em fazer caixa pra empresa. Então eu só comecei a tirar meu salário a partir de janeiro desse ano. E aí eu tenho caixa, né, na empresa pra imprevistos, pra meses que possam ser ruins, pra férias, enfim. E aí, eu tenho consciência de que vão ter semanas que não vão ser tão boas, que eu não vou bater a meta que eu coloquei, que eu planejei, mas quando isso acontece, me dá um leve desespero. E aí eu fico: "Diara, você sabe, tá tudo bem, respiro". Aí eu, ao mesmo tempo, né, eu dou uma surtada, aí eu vou e falo, estava falando com o meu querido: "Ah, eu acho que eu vou procurar um trabalho". Aí ele: "Mulher, se acalma". E é você por você, né. E eu fico pensando nisso, aí tá, no hostel, na sexta-feira de manhã, o meu querido trabalhou pra empresa dele, eu sentei pra trabalhar também, lá na recepção do hostel, e a gente trabalhou até 2 horas pra depois seguir o dia. E é uma liberdade que eu sempre amei, mas que eu estou vivendo exatamente o que eu queria, mas que tem que ter um equilíbrio, e aqui não tô falando no sentido de reclamação, tá, gente? Porque é isso, são experiências diferentes e que não estamos acostumados a viver isso. Então, essa liberdade, né, de eu vou fazer isso no meu tempo, no meu jeito, seguindo a minha intuição, a minha experiência, os meus aprendizados, não é comum pra gente que veio de uma família baixa renda, trabalhador, brasileiro e tal. Lógico, saber que toda ação tem uma consequência, né. Então, por exemplo, quando eu escolho ficar um pouco menos ativa na semana que eu estou viajando, né, no sentido de estar atendendo o cliente, consequentemente eu sei que a minha semana, a meta talvez eu não bata, e graças a Deus, na segunda e na terça eu trabalhei muito e bati a meta já da semana, né, já tinha batido a meta da semana quando eu fui viajar na quarta. Mas eu tenho consciência de que
eu posso perder algum cliente, porque eu demorei um pouco mais de responder, tenho total consciência disso. Mas eu também sei que esse movimento é porque eu vejo hoje a produção de conteúdo também como uma vitrine, né, pra agência e tudo mais. Então, eu vejo esse movimento de: "Tá, eu vou sentar aqui agora, eu vou trabalhar". Você tem uma autodisciplina muito grande e eu não vou dizer motivação, porque tem dias que eu trabalho, tipo, sem motivação, mas você tem essa disciplina de: "Eu vou", não tem ninguém me cobrando isso, mas ao mesmo tempo também, eh, dessa disciplina de eu tenho que fazer isso, e também de entender: "Olha, hoje realmente não dá, não dá, respira, eu dei o meu melhor, não vou puxar a corda", porque era isso que eu estava buscando no sentido de liberdade. Só que, gente, assim, amo, mais uma vez, não estou reclamando, mas se você não souber lidar com essa liberdade, você cai num buraco aí meio complicado. Então, queria saber de você aí no seu trabalho. Como é a dinâmica hoje desse trabalho? De se você buscar mais liberdade, porque eu acho que é uma coisa que a gente, enquanto eu tento muito fazer, né, no jeito que eu tô trabalhando hoje, o que eu não quero que eu o que eu passei o que eu vamos formular direito. As coisas que eu passei nos meus trabalhos anteriores, que me fizeram ficar exausta, que me deram um desgosto, eu quero evitar no meu trabalho atual. Mas você precisa ter consciência, né, no meu trabalho e no meu negócio, você precisa ter consciência que você vai ter que fazer coisas que você não gosta, porque a vida adulta, infelizmente, é isso. Então é ter o equilíbrio de: "Tá, hoje eu vou ficar um pouco mais quietinha, mas amanhã eu preciso trabalhar um pouco mais para poder compensar aquilo que eu me comprometi a fazer". E aí, por exemplo, eu arrumo minha semana sempre na sexta ou no sábado, ou no domingo, assim, tipo: "Ah, o que eu vou fazer de segunda em diante". E aí eu percebo que às vezes eu soco minha semana de coisa. Essa semana mesmo que eu vou ter de viagem tá socada de coisa. Socada de coisa. Eu já sei que eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu insisto em socar coisa. E aí eu fico: "Puta que pariu, Indiana, toma vergonha na cara". Mas é altos e baixos, não tem uma linha, eh, uma linha reta, sabe, para esse aprendizado e esse caminho que a gente vai trilhando de liberdade profissional, mas que me deixa muito orgulhosa. Você vai estar escutando esse episódio no dia 18, quarta-feira, e amanhã, dia 19 de junho, faz um ano que eu abri a agência oficialmente. Então eu fico muito feliz, muito grata, eh, e ao mesmo tempo muito, assim, chocada com a liberdade que eu criei, com o que eu venho alcançando até aqui, com o caminho que eu venho trilhando, e tentando sempre achar esse equilíbrio. E aí, vindo para a vida o pessoal, né, eu estava lembrando de algumas decisões que a gente vai tomando no caminho, e de coisas que às vezes a gente precisa ouvir, né. Eu acho que eu fui uma criança e adolescente que tinha muita urgência de virar adulta. Eu achava que virar adulta resolveria todas as minhas aflições. E eu sei que quando a gente pensa assim: "Ai, criança, não tem nada pra se preocupar". Eu tive uma infância muito difícil, de ver manhã, cuidando de mim sozinha, algumas coisas que aconteceram na trajetória que eu acho que hoje, olhando de fora, em diária adulta, ver: "Nossa, a manhã poderia ter lidado de uma forma melhor e não lidou", e enfim. Foi uma infância difícil que eu tive que amadurecer muito cedo. E eu tinha muita vontade, gente, com 12, 13 anos, mãe conta, que eu ficava pedindo pra ir pra trabalhar, pra sair de casa pra trabalhar, pra poder buscar trabalho. Era meu sonho trabalhar no Banco do Brasil. Tinha um projeto, né, no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica, eu fiz processo seletivo para os 2. Só que eram em horários de 10 às 4, que é geralmente horário de banco, né, não sei se tá assim hoje. E aí eu acho que eu passei da Caixa, uma coisa assim, e eu tinha 14 anos, e minha mãe falou: "Indiara, você não vai estudar de noite, você já tá estudando em escola pública, você não vai estudar de noite". Porque, enfim, era perigoso ir pra escola de noite, mãe não tinha como me levar e me buscar e tal. E também o público de noite, né, de quem tá estudando numa escola pública de noite, era totalmente pessoas mais velhas, enfim, acho que tinha até uma regra que não podia até uma certa idade, e mãe não deixou e eu fiquei revoltadíssima. E, manhinha eu lembro que também falavam, né, que tipo assim: "Ah, se você prende, mais dá vontade de fazer". E manhinha, acho que ela tentou muito me prender ao máximo que ela pôde dentro de casa. E aí quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu ainda fui ali, pelas beiradas, e aí eu tive um namoradinho de 16 a 17, foi de 15 a 16, enfim, durou um ano e pouco. E esse namoradinho me traiu,
E eu já estava trabalhando, então quando eu acabei meu relacionamento com ele, eu falei: "Cara, preciso viver". Eu botei algumas metas, assim, na minha cabeça que hoje eu olhando eu falava: "Nossa, que que gato inteligente". Porque eu percebi que eu estava muito carente, muito vulnerável, e eu falei que eu ia ficar, que foi uma coisa que eu até tentei fazer dessa última vez que eu terminei o relacionamento. Eu falei que eu ia ficar, 6 meses sem ficar com ninguém, né, sem beijar ninguém, sem ficar com ninguém, só aproveitando a vida. Porque nesse relacionamento eu admirava muito aquele o esse meu ex-namorado, porque ele era muito descolado, ele era um pouco mais velho, e eu admirava muito ele, e eu era muito ciumenta, porque mãe não deixava eu sair. Então ele tinha muita amiga mulher, e ele saía muito com elas, e não me passava confiança também. Então eu era muito insegura, muito eu via as meninas tudo, ai, podendo sair, aproveitar, e eu não podia, então eu era muito insegura, muito, eh, muito desconfiada. As referências que eu tinha ao meu redor e assim, ele me traiu no final, né, eu tinha um porquê. As experiências que eu tinha ao redor sempre me alertavam do tipo: "Tem que desconfiar mesmo". Eu não era uma relação saudável, né, era uma relação tóxica. Eu era orgulhosa, ele também era orgulhoso. Tinha épocas ali, né, já para o final do relacionamento, que a gente ficou uma semana sem ele falar comigo, sem eu falar com ele. Aí quando deu essa uma semana eu falei: "Ah, gato, não precisa vir aqui mais em casa não, terminamos, viu". E depois eu descobri que ele estava comigo com outra menina nos últimos meses de relacionamento. E aí, eu hoje eu olho pra essa Indiara, que escolheu ficar 6 meses, que estava criando a liberdade, porque aí eu comecei a botar queixo dentro de casa. Também a gente fala, né, de botar queixo, eu era queixuda. E aí eu falei: "Mãe, eu preciso sair, eu já trabalho, eu tenho meu dinheiro". Ó a ousadia. Mãe, eu não gente, e manhã eu fui a criança que apanhei muito, manhã me dava cada surra. Eu rio disso, mas sério, eu não vou repetir isso. É uma coisa definitivamente que eu não vou levar pra frente. Eu espero que você também não leve pra frente aí, viu, aprendiz. Mas eu apanhava às vezes que nem uma mala velha, rindo de nervoso, só de lembrar. Véi, manhã pegava um negocinho de lá em casa tinha um pé de goiaba que eu amava, mas depois ele virou, tipo assim, quando ele derrubou o pé de goiaba, eu falei: "Amém, Deus, acabou a tortura", que manhã pegava o galhinho do pé de goiaba, o galho fosse fininho, seco, sapecava a minha perna, véi, eu ficava toda marcada. Então foi uma criança que apanhei muito. E aí, tipo, eu acho que manhã me dava tapaço, assim, pela cara até os 18, 19 anos. Acho que até metade da faculdade, assim, que eu comecei que, tipo, a minha criação é: "Você não pode responder os mais velhos". E aí eu comecei a responder manhã, tipo assim: "Eu vou fazer sim, eu trabalho". Criei uma ousadia. "Eu vou fazer sim, eu trabalho, eu tenho meu próprio dinheiro, que não sei o quê, pí-pí-pí-pó-pó-pó". E assim, eu ficava com pouquíssimo dinheiro, tá. Eu dava o dinheiro praticamente todo pra gente construir a casa. E eu não gastava muito, né, quando eu saía. Mas eu vou sair sim. E aí na época que eu terminei o namoro, eu fiz: "Eu preciso sair, eu preciso viver, eu vou ficar aqui bem enfurnada dentro de casa, que não sei o quê". Botei queixo e comecei a sair. E aí eu saía, e principalmente com 18 pra 19 com 18 anos, eu entrei na faculdade. E aí, eu não aproveitei muito a faculdade, mas ao mesmo tempo eu aproveitei, porque eu estava trabalhando, né, já. Então, eu fazia as coisas da faculdade, tipo, de madrugada, eu andava muito cansada, você não tem noção, tipo, muito cansada. E aí só que sexta e sábado, gata, ai, energia de jovem, né, meu Deus, saudades dessa energia, porque eu não tenho mais esse pique não. Mas sexta e sábado eu saía, e aí a mãe falava: "Você vai voltar meia-noite". E eu falava: "Aham". E e aí, gente, mãe, aparecia um despertador, 11h30, mãe me ligava mandando vir pra casa. E eu pirraçando, dava uma, dava duas, e eu voltava. Só que assim, eu não estava fazendo nada demais, eu estava aproveitando, só que mãe queria me controlar, cada passo. E eu comecei a me posicionar, tipo, e aí esse lance da liberdade, né, de você sabe ou não lidar com a liberdade. Eu tenho um exemplo de 2 primas que, a mãe fez e primas diferentes, tá, de mães diferentes. Vocês sabem que minha família é grande. Não vou falar nome aqui, mas se elas estiverem escutando, quem é vai saber. Eu sempre fui lida na minha família como espótica, espivitada, enfim. E a dinâmica de controle era, assim, pra mulher na minha família. Homem, tinha um tratamento totalmente diferente.
Então todas as minhas primas foram meio criadas nessa dinâmica, assim, algumas, tipo, minha madrinha era uma pessoa que falava, a gente ia pra festa, ela falava: "E aí, beijão na boca e tal". Mãinha nunca falou isso comigo, mãe era uma pessoa que ela fingia que eu não ia viver a vida de jovem. Então, com algumas diferenças, mas a maioria é tudo, assim, de forma geral, muito parecida, o jeito que nós fomos criadas. E aí eu tenho 2 primas que as mães foram ali controlando, 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 e elas não se posicionaram, não bateram o pé. E elas tiveram uma vivência, né, porque eu acredito que, gente, é sério, a melhor coisa é você errar na adolescência e antes dos 21, dos 22 ali. É a melhor coisa, você errar, você quebrar a cara, você fazer merda, você ficar bêbada. Só fiquei bêbada uma vez. Eu já contei essa história aqui? Não sei, vou contar. Você ficar bêbada, fazer isso, fazer aquilo, porque você vai vendo o que você gosta e o que você não gosta. E aí é esse lance de lidar com a liberdade, porque por muito tempo a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente precisa. E eu, hoje olhando pra trás, eu me acho muito foda de com 18 anos, 17, 18 anos, falar, terminei com o Eric, né, esse ex aí, esse dito cujo, e falar: "Vou ficar 6 meses sem ficar com ninguém, porque agora eu estou muito vulnerável para ficar com alguém". Gente, não tinha eu não ti hoje, né, eu tenho muito, referências de livro, entendo sobre feminismo. Nessa época eu era só uma pessoa leiga, só eu era só uma garotinha. E eu decidi isso, porque eu falei eu me vi, e eu não me sentia orgulhosa do que eu estava vendo ali, do jeito que eu estava, sem, sabe, tipo, poxa, velho, parecia que o mundo tinha acabado. E eu já trabalhava, já vivia, já tinha meu dinheiro. Eu falei: "Não, isso daqui tá errado". Então foi por intuição. Manhã não falou: "Ai, você não vai namorar mais com ninguém". Pra vocês terem ideia, vocês lembram de Jorge Mateus? Eu já fui a pessoa que curtiu o Jorge Mateus. Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus. E a gente tinha o ingresso de um show comprado pra ir junto. E terminamos o namoro, eu falei: "Eu vou sozinha". Amanhã não queria deixar, eu falei: "Eu vou". Bati o pé e eu vou. E lá, eh manhã, insistiu pra eu não ir, eu falei que ia, mas manhã não falou: "Ai, não namore com ninguém e tal". E gente, show de Jorge Mateus era aquela sofrência, todo mundo se beijando, se pegando, se chupando. E chegou uma hora que eu olhei para lado, olhei para o outro, eu fui com 2 amigas minhas da escola. Eu estava na escola ainda, então eu tinha 16, 17 anos, que eu terminei, o terceiro ano com 17. É, eu lembro que foi com Pamela. Acho que Pamela e Babi que foi pra esse show. Enfim, que são minhas amigas até hoje. E aí chegou uma hora que todo mundo estava ficando com alguém e tinham, tipo, vieram amigos deles pedir pra ficar comigo, e eu não vou ficar com ninguém, porque eu sabia que eu não queria me apegar a ninguém, naquele momento eu estava muito carente, e eu queria porque gente, eu lembro que o nome o nome desse namoradinho no meu celular tinha escrito assim: "My Life". E aí, eu demorei muito pra chorar esse fim de relacionamento, foi um dia eu acho que eu já contei essa história aqui também. Eu tô falando várias histórias aqui, não sei se eu vou lembrar de contar todas, tá. Me cobrem se eu ficar com alguma coisa devendo aqui. Eu lembro que ele me ligava todo dia de manhã pra me dar bom dia. E, tipo, ele acordava cedo, eu também, 6 horas da manhã pra ir pra escola, e ele me ligava. E aí a gente terminou, fiquei semanas sem me dar conta, né, sem sentir falta, até o dia que eu tive, uma paralisação na escola, era escola pública, e que eu peguei o celular, acordei cedo, despertei 6 horas, peguei o celular e não tinha lá uma chamadinha dele, era tipo um toquezinho falando assim: "Bom dia, te amo". E eu senti gente, eu chorei horrores, eu passei a manhã toda chorando, tipo, da hora que eu acordei até a hora de ir trabalhar, que eu pegava o trabalho 1 hora. E eu falei: "Eu não quero me apegar assim com mais ninguém, não quero sofrer mais, eu quero só viver". E eu fiquei realmente 6 meses sem ficar com ninguém, acho que eu fiquei 8 meses sem ficar com ninguém. E me descobrindo, já tinha passado pela transição nesse período, então eu ainda dava uma prancha ou uma vez ou outra no cabelo, mas comecei a entender meu cabelo cacheado, como é que funcionava, nessa época que não tinha referência também. E eu lidei com essa liberdade que eu criei, porque aí foi uma liberdade que manhã não me deu. Eu busquei e bati o pé. Saía, né, aí manhã falava: "Tem que voltar pra casa meia-noite". Essas minhas primas, por exemplo, a minhas tias, controlaram ela, né, essa história que eu estava contando.
controlaram ela dessa forma de ter que pedir pra fazer tudo, mesmo depois, assim, de velha, demorou de trabalhar, de buscar independência. Eu acho que a minha independência, quando eu fui criando, foi muito atrelado, "Gata, eu trabalho, eu construí uma casa aqui, eu tenho responsabilidade de adulta pra tudo, eu não vou ter pra tomar as minhas próprias decisões", porque eu me achava, assim, a rainha de que eu sabia que eu estava fazendo. Pobre mortal. Mas bati o pé. E aí essas minhas primas, que eram mais velhas que eu, foram viver a vida depois dos 28, juro pra vocês. Eu tenho uma prima, não vou dizer quem, vai ficar aí a curiosidade pra vocês, mas eu tenho uma prima, e é real, não é mentira. Eu tenho uma prima que deu chibio com 29 anos. Tirou a 20, eu não vou falar tirar a virgindade não, porque não gosto desse conceito. Mas com 29 anos ela foi 30. E aí também despirocou, e tá tudo bem, mas que, tipo, poderia ter se situado antes. Então foi vivendo uma adolescência, o início da juventude muito tardio e se perdendo, e assim, ainda não vejo ela se encontrando, e já tem mais de 30. E é uma liberdade que às vezes a gente tem que criar, porque a gente tá ali dentro da bolha, né, de nossa mãe, na barra da saia da mãe. Então hoje eu vou vendo muito de quem eu sou. Por exemplo, eu lembro que manhã me botava muito medo, e muita coisa eu não fiz por medo. E aí eu também entendo um pouquinho de religião, tem gente que precisa de uma religião falando: "Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo". Acho que vai muito de personalidade, né, mas eu acho que realmente tem gente que precisa de uma rédea curta. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei pra festa, eu como eu falei, eu amadureci muito cedo. E eu via as pessoas, tipo, eu não sei se vocês lembram de loló, e eu ficava assim: "Eu não vou cheirar isso", porque manhã falava muito, eu tinha muito medo, porque, gente, manhã é médium, manhã incorpora orixá e tudo. E por muito tempo eu fui criada por Ogum, que é um orixá masculino que incorporava em manhã, mas parecia um homem. Então, tipo assim, eh, o manhã, matéria, me criava e muitas das vezes Ogum incorporava e falava: "Olha, isso". E, tipo, coisas que eu estava só pensando em fazer ali na minha cabecinha, Ogum vinha e falava: "Gata, não vai não". Então, manhã sempre falava: "Se você transar, tirar a virgindade", manhã falava assim, tá, não estou apoiando esse conceito, era o que a manhã falava. "Se você tirar a virgindade antes da hora, você sabe o que eu vou descobrir, né". E quando eu transei, realmente, eu não falei nada. Manhã deu uma semana depois, manhã entrou no quarto e falou: "Você transou, não foi?". Foi babado. Mas olha o controle que ela queria ter sobre o meu corpo, né, não conversou, não, né. E eu tinha muito medo. Eu acho que metade de mim, da minha responsabilidade era minha personalidade, naquela época, né. Era minha responsabilidade mesmo, minha personalidade e tal, e metade era medo. Medo de manhã descobrir e me dar uma surra, porque a gata tem uma mão pesada, tá. Ela não sinto a mãozinha daquela linda, me dando um sapeca iaiá, mas manhã tem a mão pesada. E aí, é isso. Aí tem outra coisa que a manhã falava, que depois de um tempo de experiências que eu vivi e que eu vejo amigas minhas passando, manhã falava assim: "Não se dá ousadia pra homem. Homem não consegue lidar com liberdade". E eu não sei se, assim, tenho muitas ressalvas dessa frase, porque acho que ela carrega uma coisa de que a mulher tem que maternar o homem, sabe? A mulher tem que empreender, a mulher tem que estar sempre atenta. Eu acho que um relacionamento saudável, ele tem confiança, ele tem, assim, gente, você e seu parceiro hoje, ou sua parceira, enfim. É óbvio que você vai olhar uma pessoa na rua, você vai achar ela atraente. Isso é óbvio. Não vamos negar, né, ou na rua ou num programa de TV, enfim. Mas você decide, se você está numa relação monogâmica, você decide: "Não vou por esse caminho aqui, porque eu assumi o compromisso com meu querido, minha querida", né. Então são decisões que a gente toma, mas a tentação tá ali, e até porque, né, somos seres humanos, desejo, carne, só que aí você vai estabelecer suas prioridades. Se aquele desejo passageiro que você viu alguém e o pinguelo bateu, você vai por esse caminho, né, ou não. E eu lembrei que a mãe falava muito isso, né, de que homem não consegue lidar com a liberdade e tal. E eu tive uma experiência de: "Ah, eu vou dar uma liberdade aqui pra fulano", não vou contar quem, quando, como e aonde, talvez um dia eu conte, e foi quando tudo degringolou.
E aí, eu não vou dizer que foi culpa disso, porque eu acho que se a personalidade da pessoa já não estivesse encaminhada pra isso, tipo, só floresceu o que já estava ali. Mas que às vezes tem pessoas que não conseguem realmente lidar com mulher, com liberdade. E com mulher também, né? Às vezes não conseguem ter responsabilidade afetiva, enfim. Mas não gosto dessa frase, tenho várias ressalvas sobre ela, mas que tem um fundo de sentido, porque tem a sabedoria ancestral. E eu vejo também que a Bell Hooks até fala sobre isso no livro, né? Tudo sobre o amor. Que a maioria dos homens, eles vão escolher a masculinidade dele antes de escolher a parceira que tá do lado. Porque tem muito ego envolvido e tal. Acho que o homem hétero topzera, ele tem muito ego, e aí isso acaba atrapalhando nas decisões. E não consegue lidar com liberdade da mesma forma. Percebam esse movimento, gente, isso é muito comum. Aconteceu comigo e eu vejo acontecendo direto com as pessoas ao meu redor. Terminou o relacionamento, eh, muitas das vezes porque o homem fez merda, e aí a mulher dá uma sofridinha ali nos primeiros meses, aí ela floresce, a gente vira a página. Mas o homem, ele está estagnado naquela página. E aí ele começa a achar todos os defeitos do mundo pra poder fazer acontecer. E aí ele não consegue lidar com a liberdade, ele começa a se sentir sozinho. Por exemplo, esse período ali, né, do meu primeiro relacionamento, que eu falei que fiquei um tempinho sem namorar, sem ficar com ninguém e tal. Gente, eu acho que foi ali que minha personalidade foi se formando, porque eu sempre fui filha única. Então, mãe sempre falava que não tem irmão, brincar só, e eu realmente aprendi a fazer as coisas sozinha. Eu lembro que também, tipo, eu sempre gostei de estudar de manhã. Aí eu estudava na escola de bairro da quinta à oitava série. Aí no primeiro ano, todas as minhas amigas ficaram na mesma escola. E só que o primeiro ano, nessa escola que a gente já estudava, era só de tarde, eu queria estudar de manhã. Então eu fui estudar na rua, sozinha. Sozinha. Porque eu queria estudar de manhã e eu queria estudar na escola pública que era melhor, que era o Colégio Luiz Eduardo Magalhães, que era o modelo. E eu fui, manhã demorou, conseguiu vaga pra mim. Então, eu acho que eu sempre tive essa personalidade muito forte, muito bem posicionada, mas lógico, a gente vai cometer erros e a gente vai ficar às vezes: "Porra, alguém me diz aqui o que que eu preciso fazer". Tipo, quinta-feira mesmo, de quinta pra sexta, eu tive um sonho e que envolveu vovó, entidade de vovó, um aviso também que eu recebi, e eu acordei desesperada. E eu enfim, foi isso também que me fez pensar nesse tema. Acordei desesperada, angustiada, conversei com meu querido, e eu fiquei muito assim: "Meu Deus, que saudade de ter vovó pra eu sentar e perguntar: 'Vovó, o que é que eu faço agora?'" Hein, véi? Ai, chega deu vontade de chorar. Mas, enfim, véi, o que é que eu faço agora? Enfim, só de perguntar, porque assim, às vezes eu me irritava muito quando eu era mais nova, e que vinha uma entidade e falava: "Ó, vai por esse caminho, não vai por esse caminho". Porque às vezes você não tinha margem pra errar, né, porque você já estava meio que sabendo ali, sua cabeça já fica um pouco bitolada. E aí eu tive esse sonho, meu primeiro instinto foi mandar mensagem pra Dinda e pra manhã, pra perguntar: "Gente, o que isso significou? Porque eu tô com medo". Então naquele momento eu não sabia lidar com a minha liberdade de ter o sonho e falar: "Eu vou lidar dessa forma". Eu precisava do aval de mãe e de Dinda. Então vão ter situações que a gente vai precisar de um apoio, de uma palavra amiga, de um conforto, mas que principalmente na vida adulta, a gente vai às vezes vai tomar decisões, vai pensar: "Será que é a melhor decisão?" Né? E aí o tempo vai respondendo. O tempo, essas experiências. É muito louco isso, né? Eu fazendo esse paralelo, pensando ali na minha infância, nesse diário ali que, né, foi e voltou. Eu tô sentindo que eu estou encerrando esse episódio sem contar uma história que eu falei, vou contar e não contei. Me lembrem aí se ficou alguma coisa. Mas eu queria saber de você, se você consegue lidar com a liberdade que te é dada e a liberdade que você buscou. Às vezes manhã me fala algumas coisas assim, eu fico: "Mãe, pelo amor de Deus, para de, né, para". E aí às vezes eu falo: "Não, eu quero ouvir o que a mãe vai falar", porque por mais que eu não vá seguir 100%, é um conselho ali, né. Às vezes que não ouve conselho, ouve coitado. Eu vou contar uma situação aqui bem rapidinha de uma pessoa, ai, vou contar essa história agora? Eu vou deixar pra contar essa história depois, porque ou eu conto agora, o que é que tu acha, Pri, disso? Deixa eu pensar como eu vou contar sem dar na cara de quem é. Porque assim, eu fui bem sincera com essa pessoa também, então não tem problema em contar isso. Então eu vou contar. Aí,
Teve uma pessoa que estava decidindo vir pra Portugal, pipipi, popopô, bererê, caixa de fósforo. Eu falei, gata, esse caminho que você tá trilhando, esse planejamento, que era tipo assim, não ter planejamento, vai dar errado. Eu tô te falando, vai dar errado. E, enfim, tentei alertar de várias formas, várias formas. É uma pessoa que tem um vínculo ali, não é família, não é parente, mas tem um vínculo emocional e de consideração de muitos anos. E eu falei, gata, não vai rolar. E aí, tem uma consideração por causa de uma outra pessoa que liga a gente. E aí, essa pessoa, né, que liga a gente, me ligou falando, ai, não deixa essa pessoa aí, pipipi, popopô. E eu falei, é adulta. O que eu tinha de falar, eu já falei. O que eu tinha de passar de experiência, explicando, orientando, eu já falei. Eu não posso dizer, não vem pra Portugal. Não posso fazer isso. E aí, essa pessoa veio. E eu aquela assim, nossa, tomara que eu esteja errado, tomara que dê certo, porque, né, eu não quero que a pessoa quebre a cara. Quando eu alerto, né, na produção de conteúdo no YouTube, que eu falo muito mais sobre migração e experiência, quando eu falo, gente, esse caminho aqui, ele vai dar merda, não é pra evitar que a pessoa venha, mas é que ela tenha consciência e ela se planeje melhor, porque é horrível passar aperto morando fora. Você vai passar de qualquer jeito. Mas se você se deixa vulnerável, né, se você se joga na situação ainda mais vulnerável, é a dose certa ali pra poder dar merda. E aí, deu errado. E aí eu falei pra essa pessoa, né? Falei, olha, eu não queria falar isso, mas eu avisei, né? Tipo, acho que você. Aí eu falei, olha, fulana, que é a pessoa que interliga a gente, me falou, me ligou, pediu pra eu te falar, e eu conversei contigo, falei, não vem dessa forma, você. Acho que você tinha que ver pra crer, porque você é adulta, você sabe tomar suas próprias decisões. Mas quando eu tava te falando, não era pra te desanimar, era pra te conscientizar, porque pra mim tava certo de que isso ia acontecer. E assim, o que eu falei que ia acontecer, aconteceu de forma muito pior. E aí eu falei assim, nossa, sinto muito, então tô tentando ajudar do jeito que eu posso, né? Porque, enfim, tô lidando com os meus BOs também. E aí eu falei, olha, sinto muito e tal, mas é isso, é complicado. E essa pessoa, né, lidou com a liberdade, lidou com a liberdade e tomou a decisão errada. Então a gente vai tomar várias decisões erradas. Aprendi isso no meio do caminho. Mas tem decisões erradas que, se a gente escuta um pouquinho, se a gente escuta não só os outros, tá? Acho que principalmente não os outros, mas a si mesmo, a experiência que a gente já viveu. Se pergunta, esse caminho aqui tá sendo o caminho mais saudável pra mim a longo prazo? Que quando a gente é adulta, eu tento muito me ater ao presente hoje em dia, mas também temos que ter um olhar no futuro, porque queremos olhar pra trás e falar: "Pô, minha trajetória foi massa". Eu mesmo me orgulho muito desse Indiara de 17 anos que falou: "Agora eu só vou não vou ficar com ninguém". E gata, foi essa Indiara que criou essa personalidade forte, assim, que não deita pra macho. Nunca deitei pra macho. De não vou comer reggae e é isso e aquilo. Já sofri por macho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas e já fui otária também, mas não por muito tempo, sabe? É meio que tipo, não, porque eu acho que a gente vai repetindo padrões, né? Tem pessoas que ficam com o mesmo tipo de cara, troca de cara, mas você parece que só mudou o rosto de um pro outro. E tem tudo isso. Não, tem trabalho que o chefe vai te dar um pouco mais de liberdade e tal, e você vai sacanear. Enfim, às vezes a gente não tá preparado para algumas liberdades. Às vezes a gente também não sabe lidar com essa liberdade. Mas tudo que a gente quer é liberdade. Então, aprendiz, eu quero só que você pense do lado daí, compartilha comigo também, né? O que é que você achou desse episódio? O que você entende como liberdade e como você lida com tudo que você alcançou até hoje. Na próxima semana eu faço aniversário, 24 de junho, vem aí. Então, tô bem animada e tô pensando assim, né? Tudo que eu idealizei pra quando eu tinha 30, quando eu tivesse 29, 30 anos, a maioria não aconteceu, mas o caminho que eu trilhei, de acordo com a liberdade que eu tive pra tomar minhas próprias decisões, me surpreenderam de forma positiva e eu tô ainda melhor do que eu pensava que eu estaria. E eu espero que, de uma certa forma, você chegue nesse ponto da sua vida também. Um cheiro, aprendiz. Eu te espero na próxima quarta, tá? Compartilha esse episódio. Gente, por favor, dá 5 estrelas aqui. Se você gostou desse episódio, segue. Porque é muito importante para o Aprendi com Manhã subir aqui no ranking do Spotify. Vai ajudar demais. Não custa nada para tudo. Não leva nem um minuto. Pelo amor do Senhor do Bom Fim. É isso, agora eu já vou. Um cheiro e até a próxima quarta.